Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu voltei com a nossa blusinha dos sonhos. Esta blusa, gente, quando eu falo que é uma blusa de sonhos, é uma blusa de sonhos, de tão linda que ela é. Lembra que eu fiz esta blusinha tamanho GG? Pois minhas amigas adoraram, e eu também. Mas muitas outras amigas pediram o tamanho M. Então, meus amores, aqui está. Eu fiz a mesma blusa, precisamente igual, só que em tamanho M. Esta blusa tamanho GG, eu comecei com 36 grupinhos. Nesta, eu comecei com 30. Esta blusa é muito versátil, gente. Olha, você pode usar fechadinha ou você pode usar tipo tomara que caia. Eu fiz ela do mesmo comprimento da branquinha, só que você pode fazer mais curtinha, tá? Ela fica linda do mesmo jeitinho. Você pode fazer um motivo a menos, com o mesmo acabamento no final. Gente, essa blusa é maravilhosa. Quando eu fiz esta blusa, eu falei que se as pessoas quisessem algum outro tamanho, algum outro modelo, poderia deixar nos comentários. Gente, eu adoro receber os comentários de vocês. E infelizmente eu não consigo atender a todos os pedidos, mas vou tentar fazer o máximo que eu puder. Porque eu faço crochê porque eu amo e faço para mim. Mas eu também tenho que pensar em vocês, não é? Então eu vou fazer os modelos que vocês me sugerem. Agora, o próximo projeto vai ser uma blusa tamanho GG, só que com pontinhos fechados. Eu recebi muito comentário pedindo blusas de pontinho fechado. Esse é o nosso novo projeto. Gente, porque eu fico tão feliz, não é porque eu gosto e que eu faça pra mim, que eu não faça pra vocês também. Não tem que ser bom só pra mim, tem que ser bom pra mim e pra vocês, não é? E eu fico muito feliz quando alguém comenta que gostou ou pede um outro modelo de blusa. Nesta blusinha, eu gastei 2 novelos de fios. Nesta, você precisa ter 2 novelos. Você não vai gastar os 2, mas para não ter surpresa no final, é sempre bom ter 2 à mão. Você vai gastar 1 novelo e meio. Este fio que eu usei, gente, ele não existe no Brasil, infelizmente. Ele é importado e por isso ele não tem tex, tá bom? Mas você pode fazer com qualquer fio que dá certo. Essa blusa é maravilhosa, mas eu continuo aguardando os comentários de vocês, tá, gente? Eu vou dando sugestões, porque eu realmente anoto e assim que possível eu vou fazer todos os que eu conseguir. Eu agradeço de coração a presença de vocês aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho que é para você ser avisado dos vídeos quando forem postados. E eu agradeço de coração. Quero estar junto com vocês fazendo essas peças maravilhosas. Então, meus amores, vem comigo. O material que nós vamos precisar hoje vão ser 2 novelos de fio. Eu vou usar 2, pessoal, porque este meu novelo tem só 320 metros. Por isso eu vou utilizar 2. É o fio da Limol, ele não tem tex, tá? Olha, é um fio mais ou menos da espessura do fio Anne. Vou utilizar uma agulha número 2,5, uma tesoura e uma fita métrica. Nós vamos começar colocando um pontinho na agulha. Então, com a mão direita eu seguro a ponta do fio, giro como se fosse um ezinho de cabeça para baixo, introduzo a minha agulha e puxo. E agora nós vamos trabalhar um cordão de correntinhas. Mas este cordão de correntinhas, ele não vai ser apertado, tá, gente? Vamos fazer um cordão bem confortável. Olha. Eu preciso de 270 correntinhas, mas eu não vou fazer só 270, eu vou fazer 300 correntinhas e você vai entender por quê e vai ver que assim é muito mais fácil de trabalhar. Então, eu vou fazer as minhas 300 correntinhas e já volto. Pronto, já fiz as minhas 300 correntinhas. Parece muito para um decote, mas não se preocupe que é assim mesmo.
Agora que eu fiz as 300 correntinhas, olha, minhas correntinhas não são apertadas, tá, pessoal? Eu vou contar a partir da agulha. 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Venho na próxima correntinha, faço outro ponto alto. E na próxima correntinha, outro ponto alto. Então, aqui, nós temos 4 pontos altos, porque as correntinhas de virada contam como um ponto. Eu vou fazer 8 pontos altos. Eu já tenho 4. Faço mais uma, 5. Mais uma, 6. 7 e 8. Você percebe que nós não fechamos o nosso cordão de correntinhas, não foi? Nós vamos fechar quando terminar essa carreirinha aqui, fica mais fácil. Fiz 8 pontos altos, agora eu faço uma correntinha. Pulo uma correntinha embaixo, venho na próxima correntinha e vou fazer mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tenho outro grupinho de 8 pontos altos. Agora eu faço uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, venho no próximo e vou fazer novamente outro grupinho de 8 pontos altos. Tenho outro grupinho de 8 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha embaixo, venho na próxima e vou fazer outro grupinho de 8 pontos altos. Aqui é muito fácil, né? Essa primeira carreira, nós vamos fazer no total 30 grupinhos iguais a este, tá? Nós vamos fazer 30 grupinhos de 8 pontos altos. Na verdade, são 9, porque temos a correntinha. Então, são 8 pontos altos e uma correntinha. Porque o nosso trabalho é múltiplo de 9. Por isso, eu faço 8 pontos altos e uma correntinha. Fica mais fácil de trabalhar e de contar. Então, eu vou fazer 30 vezes esses grupinhos e quando eu chegar lá no final, eu volto. Pronto, já fiz os meus 30 grupinhos de 8 pontos altos. Olha como fica fácil de trabalhar. Porque, como é um trabalho grande, você não precisa fechar a correntinha no primeira carreira, porque se você fecha e faz toda ela em pontos altos, depois pode correr o risco de não dar certo, ter pontos a mais ou pontos a menos, e assim não tem risco. Olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Fiz 30 vezes os grupinhos de 8 pontos altos e uma correntinha. Assim fica mais fácil de você trabalhar, meus amores. Por quê? Às vezes você está fazendo o seu trabalho e isso acontece sempre. Você faz aquela quantidade grande de pontos altos, aí alguém fala com você, você esquece a quantidade de pontos, aí tem que voltar a conferir tudo de novo. E assim não, assim olha, você já sabe a quantidade de grupinhos. Então agora nós vamos fechar a nossa carreirinha. Cheguei no final, fiz os 30 grupinhos, faço uma correntinha e vou fechar. Agora sim, eu vou correr a mão pela nossa primeira carreirinha para que não fique torcido e fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Pronto, fica assim. A carreira ficou em aberto e sobraram algumas correntinhas, mas isto não é problema. Eu vou começar a segunda carreira e depois nós voltamos para unir a primeira carreirinha. Eu fiz esta mesma blusa, só que tamanho GG,
e fiz com 36 grupinhos de 8 pontos altos. Mas houveram muitos pedidos de pessoas me pedindo a mesma blusa no tamanho M. Então, o tamanho M nós vamos fazer com 30 grupinhos. Se você quiser fazer o tamanho P, gente, você diminui 4 grupinhos, tá? Você pode fazer com 26 grupinhos somente. Bom, eu vou medir para dizer certinho quantos centímetros eu tenho. Mas isso aqui não dá para levar muito em conta porque ele vai ser ajustável no corpo. Então, é só para tirar as dúvidas porque as pessoas pedem. Vamos lá. A minha primeira carreira, sem esticar, sem ajustar, ela tá com 66 centímetros e meio. Isso vai ser ajustável, tá, pessoal? Por isso, ela é bem grande. Ela é maior do que um ombro normal, mas é assim mesmo. Bom, vamos lá. Para a segunda carreirinha, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aqui onde eu fechei com um ponto baixíssimo, eu volto no espaço e faço um ponto baixo. Pronto. Faço 3 correntinhas, vou pular 2 pontos altos, no terceiro faço um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, no terceiro faço um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, no espaço faço um ponto baixo. Olha, fiz um ponto baixo no primeiro espaço, um ponto baixo no segundo. E fiquei com 3 alcinhas em cima do grupinho. Agora vou repetir. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, no terceiro faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, no terceiro faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos e faço um ponto baixo no espaço. É sempre assim, pulando 2 pontos altos e no próximo um ponto baixo. Pula mais 2 pontos altos e no próximo um ponto baixo. E assim eu vou fazer toda a carreirinha, tá? 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, no terceiro faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, no terceiro faço um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, no terceiro faço um ponto baixo. Pronto. Mas antes de terminar essa carreira, nós vamos fechar a nossa carreirinha. E tá assim, não é? Sobraram algumas correntinhas, mas é melhor sobrar do que faltar. Agora nós vamos unir. E para unir, eu vou cortar este meu fio, o cordão que tá em excesso. Mas eu não vou cortar muito próximo, tá? Olha, cortei. E agora eu vou desmanchar. Eu vou desmanchar até quando faltarem 2 correntinhas. Olha, faltam 2 correntinhas. Então, agora eu puxo o ponto. Por quê? Quando você puxa, o pontinho encolhe. E agora nós vamos fechar. Então, eu venho no primeiro ponto alto, que são as correntinhas, vou buscar o fio. E aqui eu vou prender fazendo nozinho. Então, na primeira carreirinha, eu introduzo a minha agulha e faço um nó. Pronto. E agora eu vou fazer mais um nozinho só para ter certeza. E mais um só para ter a certeza de que não vai soltar. E assim é mais fácil do que você unir na primeira carreirinha. Olha, ficou assim o nosso trabalho. Vou continuar esta segunda carreira fazendo as alcinhas de 3 correntinhas e quando terminar eu volto. Terminei a carreirinha, olha, nosso trabalho tá assim. Ficou uma carreira somente de alcinhas. E aqui, pessoal, nós ficamos com 90 alcinhas. Ainda não fiz a última, porque a última vai ser feita da seguinte forma. Faço uma correntinha, venho onde nós começamos com um ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Então, introduzo a minha agulha e faço um ponto alto, que é para o pontinho ficar bem no meio. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo e 3 correntinhas. 1, 2, 3.
faço mais uma alcinha. Então, na próxima alça, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho na próxima alcinha e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Tenho 3 pontos altos, faço 3 correntinhas, venho na próxima alça, faço um ponto baixo. Tá assim, tenho uma alcinha sozinha, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas. Vou repetir. Faço 3 correntinhas, um ponto baixo na próxima alça, 3 correntinhas e na próxima alça faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Tenho 3 pontos altos. 3 pontos altos, 3 correntinhas e um ponto baixo na próxima alça. Olha, nosso trabalho tá assim. Ficamos com um grupinho de 3 pontos altos, uma alça sozinha e outro grupinho de 3 pontos altos. Novamente, vou repetir. 3 correntinhas, venho na próxima alça, faço um ponto baixo, fiquei com uma alça sozinha. 3 correntinhas, na próxima alça faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas e um ponto baixo na próxima alça. É só repetição, pessoal. Vou fazer toda a carreira e já volto. Já fizemos toda a carreirinha. Olha, ficou assim. O último pontinho for o grupinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. Pronto. Agora, nós vamos chegar até o meio da alça. Então, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro pontinho e um ponto baixo dentro da alcinha. Pronto. 3 correntinhas. Venho no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No mesmo lugar, faço outro ponto alto. No segundo ponto alto, faço um ponto alto sozinho. E no terceiro ponto alto, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui nós ficamos com um grupinho de 5 pontos altos. Olha, meus amores, esta blusinha ela é formada por 8 carreiras. Depois é só repetição. Nós já temos a primeira, a segunda, a terceira e agora é a nossa quarta carreirinha. Tenho o grupinho de 5 pontos altos, faço 3 correntinhas, venho na alcinha que está sozinha, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e vou repetir. No primeiro ponto alto, vou fazer 2 pontos altos. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. E no terceiro, faço 2 pontos altos. 3 correntinhas. Na alcinha que está sozinha, faço um ponto baixo. Essa carreira é somente isso. Vou fazer mais uma vez. 3 correntinhas. Venho no primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. E no terceiro ponto alto, faço 2 pontos altos. 3 correntinhas e um ponto baixo na alça que está sozinha. Então, meus amores, vou fazer a carreira até o final e já volto. Terminamos mais uma carreirinha. Essa foi a nossa quarta carreira. Fiz o último grupinho de 5 pontos altos e termino com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. Ficou assim. Agora, nós vamos caminhar até chegar aqui no primeiro ponto. Então, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, um ponto baixíssimo no segundo e um ponto baixíssimo no terceiro. No quarto pontinho, faço um ponto baixíssimo e 3 correntinhas.
Pronto. Agora vai ser a nossa quinta carreirinha. A nossa quinta carreirinha, eu já tenho um ponto alto em cima do primeiro ponto alto, faço um ponto alto em cima do segundo e um ponto alto em cima do terceiro. Faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto e no próximo ponto alto, outro ponto alto. Ficou assim. Agora faço uma correntinha de separação, venho no próximo grupinho, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Um ponto alto em cada pontinho. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. No último ponto alto que eu fiz, no mesmo lugar, eu faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Olha. Uma correntinha de separação e vou repetir. Vou fazer mais uma vez. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto e no terceiro, um ponto alto. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. No mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. E uma correntinha de separação. Então, meus amores, é muito fácil, não é? Nós vamos fazer somente os grupinhos. Vou terminar essa carreira toda e já volto. Pronto, meus amores, terminamos a nossa quinta carreira e o nosso trabalho tá todo assim, olha. Vamos fechar a quinta carreira. Eu fiz uma correntinha de separação e fecho com um ponto baixíssimo em cima do próximo pontinho. Agora nós vamos para a sexta carreira. Agora nós vamos fazer assim. Eu volto neste espaço e faço um ponto baixo. Pronto, fiz um ponto baixo e uma correntinha. Venho dentro do espaço, que é esta alcinha de 5 correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha. Novamente, um ponto alto e uma correntinha. Novamente, um ponto alto e uma correntinha. Já fiz 3 vezes, vou fazer 6 vezes, tá? Um ponto alto, uma correntinha. Novamente, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 pontos altos separados por uma correntinha. Termino com uma correntinha e um ponto baixo na correntinha de separação de um grupinho e outro. Fica assim. Novamente, vou repetir. Faço uma correntinha, venho na alcinha de 5 correntinhas, faço um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, 3 vezes, mais uma vez, 4, uma correntinha, 5, uma correntinha e 6. Tenho 6 pontos altos e faço uma correntinha. Agora, faço um ponto baixo na união de um grupinho e outro. Olha, é somente isso essa carreira, vai ficar assim. Esse ponto é lindo, né, pessoal? Novamente, uma correntinha. Venho na alcinha de 5 correntinhas, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Já tenho 2 pontos altos, faço o terceiro, uma correntinha. O quarto, uma correntinha. O quinto ponto alto, uma correntinha, o sexto ponto alto e termino com uma correntinha. Agora faço um ponto baixo entre um grupinho e outro.
Então, meus amores, eu vou fazer toda a minha carreira e já volto. Terminamos a nossa sexta carreirinha e olha como está bonito. Esse ponto é lindo, gente. Olha, fiz os 6 pontos altos separados por uma correntinha, terminei com uma correntinha e agora faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Pronto. Vou chegar entre um ponto alto e outro. Então, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, um ponto baixíssimo no segundo e um ponto baixíssimo no espaço. Aqui no espaço, nós vamos trabalhar 3 pontos altos juntos. Então, eu faço 1, 2 e 3. No mesmo lugar, eu faço um ponto alto, só que eu deixo a última laçada na agulha. E novamente, outro ponto alto e deixo a última laçada na agulha. Agora, eu faço uma laçada e tiro tudo. Então, eu tenho um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma, duas correntinhas, venho no próximo espaço, que é entre um ponto alto e outro, e vou repetir. Faço um ponto alto deixando a última laçada na agulha, um ponto alto deixando a última laçada na agulha e um ponto alto deixando a última laçada na agulha. Então, eu tenho 4 alcinhas na agulha. Faço uma laçada, tiro tudo e 2 correntinhas. Novamente, no próximo espaço, vou fazer um ponto alto deixando a última laçada na agulha, um ponto alto deixando a última laçada na agulha e um ponto alto deixando a última laçada na agulha. São 3 pontos altos. Tenho 4 alcinhas na agulha, faço uma laçada, tiro tudo e 2 correntinhas. Novamente, no próximo espaço, faço um ponto alto, deixo na agulha, novamente um ponto alto, deixo na agulha e novamente um ponto alto e deixo na agulha. São 3 vezes. Tenho 4 alcinhas, faço uma laçada, tiro tudo e 2 correntinhas. E mais uma vez, no próximo espaço, faço um ponto alto, deixo a última laçada na agulha, um ponto alto, deixo a última laçada na agulha e um ponto alto, deixo a última laçada na agulha. Agora, eu tiro tudo e prendo com uma correntinha. Pronto. Então, eu fiz 5 vezes grupinhos de 3 pontos altos. Fica assim. Vou pular diretamente para o outro espaço. Só que eu não trabalho nesse primeiro espaçozinho. É entre um ponto alto e outro, tá? Aqui, entre um grupinho e outro, vai ficar somente uma correntinha de separação, que foi para fechar o ponto. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos juntos. 1, 2 e 3. Agora, eu tiro tudo, faço 2 correntinhas. Novamente, vou fazer 3 pontos altos juntos. 1, 2 e 3. Tiro tudo e faço 2 correntinhas. Novamente, 1, 2 e 3. 3 pontos altos juntos, tiro tudo e faço 2 correntinhas. Mais uma vez. 1, 2 e 3. Tiro tudo da agulha e faço 2 correntinhas. E no último espaço, faço um ponto alto, 2 e 3. E agora tiro tudo, prendo com uma correntinha somente. Então, fica assim, olha, meus amores. São 5 grupinhos de 3 pontos altos juntos em cada espaço. Então, vai ficar em cima de cada grupinho desses. Nós vamos repetir por todos os grupinhos até o final da carreira. Terminamos a 7ª carreira. Olha, nosso trabalho tá assim. Agora, vamos fechar a carreira. Eu fiz o último grupinho de 3 pontos altos juntos e uma correntinha. Então, eu fecho com um ponto baixíssimo em cima do primeiro grupinho. Pronto.
A oitava carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro espaço e 3 correntinhas que correspondem a um ponto alto. Depois eu faço mais 2 correntinhas de separação. Venho no próximo espaço e faço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo espaço, um ponto alto. 2 correntinhas. Agora eu não vou fazer onde tem a união de um grupinho e outro. Eu já pulo o outro motivo, faço um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto e 2 correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto e 2 correntinhas. Nosso trabalho tá assim, são somente quadradinhos de pontos altos e 2 correntinhas. Onde tem a separação de um motivo e outro, eu não faço ponto alto, eu já venho no próximo grupo, faço um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas. Não faço nenhum ponto alto na união dos 2 grupinhos. Já venho no próximo motivo e faço um ponto alto. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Terminamos a nossa oitava carreirinha. Olha, a oitava carreira são só os quadradinhos. E agora nós vamos fechar. Então, eu fiz 2 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Olha, meus amores, vocês lembram que eu falei que a nossa blusinha era composta de 8 carreiras? Pois aqui nós temos 8 carreirinhas. Agora vai ser repetição. Nós vamos repetir a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava carreira. Esta próxima carreira vai ser a carreira de pontos altos. A diferença é que na nossa primeira carreirinha nós fizemos 8 pontos altos e uma correntinha. 8 pontos altos e uma correntinha. E agora nós vamos fazer somente pontos altos. Então, vamos lá. Faço 3 correntinhas, que corresponde a um ponto alto. Venho no espaço e faço 2 pontos altos. 1 e 2. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. No espaço, faço 2 pontos altos. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. E no próximo espaço, faço 2 pontos altos. No próximo espaço, um ponto alto. No próximo espaço, 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, vai ser assim por toda a carreira, não tem espaço. Vão ser um ponto alto em cada pontinho. Então, meus amores, eu vou fazer toda a carreira e já volto. Pronto, terminamos a carreirinha de pontos altos e ficou assim. Bem bonito, não é? Agora vamos terminar, vamos fechar a carreirinha com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Gente, agora nós vamos repetir a segunda carreirinha. A segunda carreirinha, no mesmo lugar que eu estou, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3. Pulo 3 pontos altos, venho no próximo, faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3. 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3. No quarto, faço um ponto alto. Aqui em cima, nós pulávamos 2 pontos altos e fazia um ponto baixo no próximo. Pulávamos 2 pontos altos e fazia um ponto baixo no próximo. Aqui não, tá, pessoal? Aqui nós vamos pular 3 pontos altos e faz um ponto baixo no quarto. 1, 2, 3. 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3. No próximo ponto, faço
um ponto baixo. E assim vai ser por toda a carreira, tá? Aqui é só para relembrar. 3 correntinhas, pulo 1, 2, 3. No quarto pontinho, faço um ponto baixo. 1, 2, 3. Pulo 1, 2, 3. No quarto, faço um ponto baixo. Então, vou fazer toda a carreirinha e já volto. Cheguei no final, olha, fiz toda a carreirinha de alcinhas. E agora vamos terminar fazendo uma correntinha e um ponto alto em cima do primeiro ponto baixo. Isso é para o nosso pontinho ficar no meio. Agora eu faço um ponto baixo no mesmo lugar, 3 correntinhas e um ponto baixo na próxima alça. Tenho uma alça sozinha. Faço 3 correntinhas, venho na próxima alça e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas. Venho na próxima alça, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, na próxima alça um ponto baixo, 3 correntinhas e na próxima alça um grupinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 correntinhas e um ponto baixo na próxima alça. Aqui é só para relembrar, porque nós vamos repetir a terceira carreirinha. Daqui para frente, pessoal, é só repetição. Então, eu vou repetir a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima carreira, tá? Eu vou fazer até a sétima carreira e quando eu chegar aqui, eu volto para nós dividirmos o nosso trabalho. Terminei de fazer 2 vezes o mesmo motivo e agora eu vou medir para vocês. Então, olha, sem esticar o meu trabalho, de uma pontinha até a outra, eu tenho 67 centímetros. Agora, nós vamos fazer as nossas marcações. Você observa que eu já comecei a outra carreirinha. Então, aqui, onde eu comecei, eu vou colocar o marcador. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas eu vou fazer 9. O 9º grupinho eu faço uma marcação. Então, eu tenho 9 motivos. Agora, eu conto 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º, eu coloco um marcador. Como do outro lado eu separei 9 grupinhos, então aqui eu vou separar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois do 9º grupo, eu coloco outro marcador. Se você não tiver um marcador, você pode colocar um fiozinho. E vão sobrar 6 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, eu já iniciei aqui a minha carreirinha. Fiz 8 grupinhos, vou fazer até chegar no marcador, que é o 9º. Então, fiz no primeiro espaço, no segundo, no terceiro e no quarto. Pronto, já tenho os 9 grupinhos feitos em quadradinhos. Faço 2 correntinhas e vou pular os 6 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Onde tem o meu marcador. Passei o meu marcador no primeiro espaço. Faço um ponto alto, 2 correntinhas e no próximo espaço outro ponto alto. Vou tirar o meu marcador só para você visualizar como ficou. A união ficou assim. Essa é a manguinha. Ela ficou unida por 2 correntinhas e fiquei com 6 grupinhos para mangas em separados. Agora, eu vou trabalhar os 9 grupinhos do outro lado, até chegar ao próximo marcador. Sempre fazendo 2 correntinhas, um ponto alto no próximo espaço, 2 correntinhas, um ponto alto no próximo espaço, 2 correntinhas,
pulo a união dos dois grupinhos, venho no próximo e faço um ponto alto. Vou fazer assim até chegar no marcador. Fiz os 9 grupinhos, cheguei no último espaço, fiz 2 correntinhas, então tenho o meu marcador, eu vou pular os 6 grupinhos até onde tem o outro marcador e vou fechar com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. Pronto, ficou assim, olha, igual o outro lado. Ficam sempre 6 grupinhos em cada manga. O nosso corpinho ficou com 18 motivos, com 18 grupinhos, tá? Nós vamos trabalhar agora só a parte do corpo. Bom, a minha carreira foi de quadradinhos, então a próxima vai ser de pontos altos. No mesmo lugar que eu estou, eu fiz 3 correntinhas. No espaço, vou fazer 2 pontos altos. E no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Isso é só para relembrar, tá, meus amores? Então, faço 2 pontos altos no espaço e um ponto alto em cima do ponto alto. Vou fazer toda essa carreirinha, que é igual à primeira das 8 carreiras. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Pronto, meus amores, terminei toda a carreira de pontos altos. Olha, nosso trabalho tá assim. Agora, nós vamos trabalhar só o corpinho da blusa. Embaixo da nossa cava da manguinha ficou assim. Olha. De um lado e de outro. Agora, nós vamos repetir as 8 carreirinhas do nosso motivo. Vou só começar a primeira carreira. Então, no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo e 3 correntinhas. Pulo 1, 2, 3. Na quarta correntinha, faço um ponto baixo. 3 correntinhas. Conto 1, 2, 3. No quarto, faço um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3. No quarto, faço um ponto baixo. Essa carreira vai ser a carreira só de alcinhas, pulando 3 pontos altos e no quarto fazendo um ponto baixo. Bom, meus amores, agora já tá muito fácil. Nós vamos repetir as 8 carreirinhas do nosso motivo e você pode repetir por 3 ou 4 vezes, dependendo do comprimento que você queira. Eu vou fazer todo o corpo da nossa blusinha e quando eu terminar, eu volto aqui para mostrar. Pronto, meus amores, terminei de fazer o corpinho da nossa blusa. Então, olha, tá assim. Eu fiz 1, 2, 3, 4 vezes o nosso motivo. O quarto motivo, eu trabalhei somente 6 carreiras, ficando com a última carreira nos grupinhos de 3 pontos altos juntos. Mas nós ainda vamos fazer um acabamento na última carreirinha. Aqui onde eu fechei o nosso trabalho, eu faço um ponto baixo no próximo espaço, 3 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo, para formar um picô. No mesmo lugar, eu faço um ponto baixo. Novamente, venho para o próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo. E no mesmo espaço, faço outro ponto baixo. Vai ficar um picô em cada espaço. Nós vamos fazer um ponto baixo no próximo espaço, 3 correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo e no mesmo espaço outro ponto baixo. Então, em cada espaço fica um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. Novamente, no próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo no espaço. Assim. Agora, no próximo espaço é a união dos dois grupinhos. Então, eu faço somente um ponto baixo e no próximo espaço outro ponto baixo. Então, em cima de cada grupinho vão ficar 4 picôs. Novamente,
tenho um ponto baixo, faço 3 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto baixo e no mesmo espaço outro ponto baixo. Agora é só repetição, né, meus amores? Então vou fazer toda a minha carreirinha e quando eu terminar eu mostro para vocês. Pronto, terminamos a última carreirinha. Olha como tá bonito. Fechei com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo e aqui nós vamos cortar o fio. Vou cortar o fio, vou fechar o pontinho e vamos fazer o arremate. Para fazer o arremate, eu vou levar este fio para trás, vou passar em qualquer perninha e vou fazer um nó. Fiz um nozinho. Depois eu passo em qualquer outro pontinho, faço mais um nozinho. Isso é só para ter certeza de que nosso trabalho não vai abrir. E posso cortar o fio. Pronto. Olha como ficou bem bonito mesmo o acabamento. Bom, o que nós fizemos na barra, nós vamos fazer na manga também. Então, vamos lá. Já tenho um fiozinho na agulha, então nós vamos começar pela parte de baixo. Vou começar neste primeiro espaçozinho, onde tem a união. Então, neste pequeno espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Ajusto o meu ponto, levo o fio para frente, porque nós vamos trabalhar escondendo esta ponta de fio. E no mesmo lugar, vou fazer mais 2 pontos baixos. Então, neste primeiro espaço, eu fiquei com 3 pontos baixos. Embaixo, eu tenho 2 pontos altos. Então, eu venho no primeiro espaço entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo. Entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Então, aqui, eu fiquei com 3 pontos baixos. Venho no próximo espaço e vou fazer mais 3 pontos baixos, igual nós fizemos do outro lado. Então, ficou assim, olha. É a partezinha de baixo. Venho no próximo espaço, aqui eu já vou fazer um picô. Então, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo no espaço. Como o próximo espaço é a união dos 2 grupinhos, eu faço somente um ponto baixo e no próximo espaço faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. No mesmo espaço, um ponto baixo. Como agora eu já escondi um bom pedaço do fio, eu vou cortar o excesso. Pronto. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo no mesmo espaço. Novamente, no próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo no mesmo espaço. No próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo no mesmo espaço. Agora é a união de 2 grupinhos, então eu faço somente um ponto baixo e já venho no próximo grupo, no primeiro espaço. E aqui eu vou repetir. Olha, meus amores, então nosso trabalho tá assim. Eu vou continuar fazendo os picôzinhos até quando eu chegar onde eu comecei. Vou terminar toda a carreirinha e já volto. Pronto, terminamos uma manguinha. Olha, ficou assim, gente. Quero mostrar bem para vocês como ficou a cava. A partezinha de baixo eu não fiz picô para não ficar incomodando. Mas a partir do espaço dos quadradinhos, aí sim, nós fizemos 4 picôzinhos em cima de cada grupinho. E fica um acabamento muito bonito. E vamos fazer assim do outro lado. Eu vou só começar para não ter dúvidas.
já tenho um pontinho na agulha. Então, eu venho na parte de baixo, onde tem o primeiro espaçozinho, vou fazer um ponto baixo, ajusto o meu ponto, levo o fio para frente, faço mais 2 pontos baixos no mesmo espaço. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo, novamente, entre um ponto alto e outro, um ponto baixo, e entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Venho no próximo espaço, vou fazer 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Agora já é o espaço dos grupinhos, então faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo e um ponto baixo no mesmo espaço. O próximo espaço é a união dos 2 grupos, então faço somente um ponto baixo, já venho no próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo em cima do ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo espaço. Vou cortar a ponta do meu fio. E vou continuar a carreirinha igual nós fizemos do outro lado. Pronto, já temos as 2 manguinhas prontas, olha. Bem bonito. Só falta o acabamento do decote. Pro acabamento do decote, eu já tenho um pontinho na agulha e vou começar um pouquinho antes de onde nós temos a pontinha do fio. Então, eu faço assim. Aqui vai ser muito simples. Eu venho em qualquer lugar. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo. Ajusto o meu ponto, levo meu fiozinho para frente, que nós vamos tecer escondendo este fio. Venho no próximo pontinho, ou seja, entre um ponto alto e outro. Nós vamos trabalhar sempre entre um ponto alto e outro. No próximo espaço, eu vou falar espaço entre um pontinho alto e outro, faço um ponto baixo. Agora, nós temos 2 pontinhas de fio, então eu vou tecer escondendo essas 2 pontinhas de fio. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto baixo. Entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Esta carreira vai ser somente de pontos baixos entre um ponto alto e outro. Assim. Novamente, entre um ponto alto e outro, um ponto baixo. Quando eu chego no espaço, eu faço um ponto baixo entre os 2 pontos altos e faço um ponto baixo, e assim vai ser por toda a carreira. Esta pontinha de fio eu deixo para trás, porque nós vamos cortar, venho no próximo, faço um ponto baixo. É assim que nós vamos trabalhar toda a carreira, tá? Então, eu vou terminar toda a carreirinha e já volto. Terminamos de fazer todos os acabamentos, então já temos o decote pronto, as manguinhas e temos também a borda de baixo. Agora, meus amores, antes de terminar, porque nós vamos fazer um cordão aqui para passar pela primeira carreirinha do decote, eu quero tirar as medidas para vocês, antes de colocar o cordão. Então, vamos lá. O corpo da nossa blusa, de um lado a outro, tenho 39 centímetros de largura do corpo. O comprimento da blusa, ele está do decote até a barra com 46 centímetros. E vamos medir a parte de cima de ombro a ombro, sem esticar o nosso trabalho. Ele tá com 66 centímetros, tá? O decote. Agora, nós vamos fazer um cordão para passar na primeira carreirinha. E esse cordão vai ser um cordão de correntinhas. Só que nós vamos trabalhar em fio duplo, 2 perninhas de fio. E aqui vai ser simplesmente um cordão de correntinhas. Vamos fazer, olha, com a mesma agulha e 2 perninhas de fio, eu vou fazer 300 correntinhas, tá? Pode ser até 250, eu vou fazer 300, só para prevenir. Então, eu vou fazer todo o meu cordão de correntinhas e já volto. Agora, nós vamos colocar o cordão.
Então, eu fiz um cordão com fio duplo e 300 correntinhas, que nós vamos passar na primeira carreirinha. Então, eu faço assim, você vê que eu ainda não cortei as pontinhas. Vou colocar a ponta deste fio em uma agulha, é uma agulha bem grossa. Passo, vou medir bem no meio, olha, o meiozinho, onde tem o espaçozinho, e vou passar de 2 em 2, assim, ó, 2 em 2. Por toda a blusa. Vou passar aqui meu cordãozinho e já volto. Pronto, passei todo o cordão pela primeira carreirinha. Tá vendo? Aqui não vai aparecer que nós fizemos um espaçozinho para contar a primeira carreira. Agora que eu passei todo o meu fio, eu vou fazer um nozinho bem na ponta do cordão. Então, ainda não cortei o fio. Primeiro eu faço o nó bem na pontinha, onde tem o cordão de correntinhas, um nó bem apertado, e aí sim eu corto o meu fio. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Bem na pontinha vou fazer um nozinho, que é para o fio não abrir, e corto a pontinha, que é para fazer um laço. Porque a nossa blusa, ela é ajustável. Se você quiser utilizar ela bem decotadinha, se você quiser utilizar bem fechada, é a critério de cada um. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Foi feita com muito carinho para minhas amigas inscritas que pediram a mesma blusinha dos sonhos, só que em tamanho M. E se você ainda não está inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva, ative o sininho para você ser avisado de todos os vídeos que forem postados neste canal. E eu agradeço de coração. Então, meus amores, um beijo no coração de todos e até a próxima!